Oi, meu nome é Verônica, vou falar um pouquinho sobre bacteriófagos para vocês. Bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. A estrutura deles é essa. Eles têm uma cápsula onde se encontra o DNA, sempre DNA, o material genético deles, tá? Uma cauda e aqui essas são as fibras da cauda, tá? As fibras auxiliam o bacteriófago a se prender na bactéria que ele vai infectar. E isso aqui, a cápsula e o DNA, formam o que a gente chama de cabeça do vírus. Então, sempre um DNA que vai ser passado para RNA e depois para proteínas, tá? E ele pode entrar em dois ciclos diferentes dentro da bactéria. O ciclo lítico, que é equivalente a uma ação virulenta, porque ocorre a lise da célula que foi infectada, e o ciclo lisogênico, que é equivalente à dormência, tá? Então, esses são os dois ciclos. A ideia inicial é que o bacteriófago, ele se prende à bactéria, ele injeta o DNA dele na célula da bactéria através da cauda, o DNA passa pela cauda, tá? Então, ele é inserido na célula. A gente tem o DNA celular e o DNA do vírus. No ciclo lítico, o que vai acontecer? Ele vai usar todo o mecanismo da célula de reprodução para fazer o RNA, proteínas e tudo aquilo que ele precisar para se reproduzir. Então, dentro da célula que ele infectou, surgirão novos vírus, tá? Provenientes da reprodução aqui, na qual ele usou então a maquinaria da célula. Ao fim do ciclo lítico, a célula é lisada quando os vírus saem dela, tá? Então, que é chamada então a ação virulenta. No ciclo lisogênico, o início é o mesmo do que no ciclo lítico. Então, o vírus se prende na bactéria, tá? Ele insere o DNA dele através da cauda na célula. Então, a gente tem de novo essa situação, o DNA dele e o DNA da célula, perdão, o DNA dele e o DNA da célula, tá? E ao invés de entrar na questão da lise, ele vai entrar no ciclo lisogênico. Então, o que acontece? O DNA dele é inserido no DNA da célula, tá bom? E aí, toda vez que a célula se reproduzir e que fizer mais material genético, ela vai fazer isso naturalmente, como se nada tivesse acontecido aqui. O DNA realmente é inserido, para a célula é indiferente, tá? Então, o que acontece? Quando ela for se dividir, ela vai levar uma parte do DNA do vírus, que agora é chamado de profago ou provírus, junto com ela. Então, aqui, de uma célula que foi infectada, a gente vai ter duas, porque houve, então, a reprodução do material genético, tá? A partir disso, a gente pode ter a volta para o ciclo lítico. Então, o que acontece? Ou ela fica indefinidamente assim, vai reproduzindo material genético que não é dela, junto com o dela, e vai continuando isso, tá? Ou o material genético, o profago ou provírus do DNA, eventualmente se desliga do DNA da célula e entra no ciclo lítico. Então, aqui ele vai começar a produzir proteínas e tudo que ele precisar para se reproduzir e lisar a célula, então, e liberar novos vírus. Aqui, no ciclo lisogênico, não tem a produção de proteínas, tá? Então, isso é uma das diferenças. A produção de proteínas e enzimas e tudo mais leva à lise, e aqui ele é dormente. O organismo, a bactéria, ela não percebe que ele está lá, tá bom? Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido.